tá tudo... Acho que as coisas não são estanques, né? Acho que nada pode justificar o resultado de ontem, a não ser um Corinthians e Palmeiras. Isso nem todo mundo vai compreender. Assim como será inesquecível, como a Marília está dizendo, para o Corinthians, mesmo isso não significando muita coisa em termos de temporada, de resultado, de classificação, num campeonato que é menor... Você lembra qual é a importância do gol do Oséias contra? Sim. Nenhuma. Entendeu? O Corinthians não ganhou nada. Tem coisas que num Corinthians e Palmeiras vai ficar para sempre, como a Marília diz, na memória do corintiano, e vai ficar para sempre na memória do palmeirense, entendeu? São coisas, não são coisas distintas, elas não são estanques. Do meu ponto de vista, que acho que é o que vocês querem, uma análise a respeito da atuação do time, do que esse time vem demonstrando durante o ano, não tem nem 30 dias de temporada e a temporada começa com algumas coisas que gritam, que chamam os olhos por parte do Palmeiras e que eu vou tentar pontuá-las aqui, né? É a quarta vez que o Palmeiras toma gol depois dos 30 minutos do segundo tempo para ser menos exigente, né? Não dá para você admitir, se fosse um Palmeiras e Mirassol, até poderia se achar uma explicação para um time que larga o jogo antes do jogo acabar. Agora, com Palmeiras e Corinthians, isso é um erro que é inaceitável, né? Na medida em que o profissional do outro lado observa isso, que foi o Antônio Oliveira, o Palmeiras abdicou do jogo muito cedo, isso transforma a partida do Palmeiras em nada, porque tudo que ele fez durante o jogo se dilui e fez bem feito, e fez com muita competência, e fez porque tem 3 anos de trabalho, e fez porque tem um time entrosado, e fez porque aos poucos o Abel vai encontrando, tirando a ausência do Veiga, ele seria o 10, e você teria aquele time que eu disse aqui, que seria o time para a temporada, né, com o Veiga em campo e os dois atacantes, o Hendrick e o Flaco Lopes. A boa notícia do Flaco, que jogou muito bem, o Hendrick nem preciso falar porque é o que é. A boa notícia, existem boas notícias que submergem a você sair da praia na Praia de Tombo. Você foi bom, entrou lá, foi legal, pegou jacaré, voltou. Mas na hora de sair, bicho, a onda veio e te levou, ficou igual garrafa PET. O Palmeiras ficou ontem no Barueri igual garrafa PET, pra lá e pra cá, sem controle do que estava acontecendo. Sem controle do jogo, você achou? No final, sim. Isso é pequeno. A não percepção de que você tem um goleiro, zagueiro, e que você vai cobrar uma falta e você quer colocar a bola no ângulo, é um erro crasso, absurdo. A não percepção... Diga. Não, eu ia falar que o Abel, ele meio ridicularizou uma pergunta que foi feita. Que talvez ela possa ter sido mal formulada, mas acho que era um pouco isso que o cara... Ele não quis dizer que era o goleiro, né? Não, treinar, foi treinar sem goleiro, não é isso. O que ele quis dizer é você... Você não precisa treinar, você pode dar um grito, ou querer chutar no gol. É exatamente isso que me surpreende. Um time tão cascudo, tão vencedor, com tanta experiência em jogos grandes, você não perceber isso no jogo. A rigor, o Palmeiras no gol chutou uma bola depois do 2-2. Né? Então, essa falta de entendimento do jogo, para mim, está ligada a tirar os pés do chão. Acho que o Palmeiras, durante o jogo, tirou um pouco os pés do chão, vendo a tamanha fragilidade do adversário, e isso, para o torcedor corintiano, a partir de amanhã, é algo a ser observado, o que é natural. Não. O torcedor, não somos nós, é o torcedor. Mas ontem estava claro isso. Ok, e recebi algumas mensagens de corintianos dizendo o seguinte: pô, o Palmeiras amassou o Corinthians. O futebol é assim, por isso que ele é o que é. Me arrepia, porque se o Palmeiras estivesse brigando para não cair, ou tivesse com 3, 4 reforços estreando no dia, com 2 jogadores a menos, e tivesse empatado o jogo lá em Itaquera, eu estaria muito feliz. Né? Muito feliz. Então, colocar isso agora para os jogadores do Palmeiras e para o Abel Ferreira, que é a responsabilidade dele, se ele é o comandante na hora boa, ele tem que ser o comandante na hora ruim. E de forma, para mim, muito... esse tirar o pé do chão fica muito claro quando o Everton não senta ao lado dele para dar entrevista coletiva. Ontem é uma falta de percepção do que é um Palmeiras e Corinthians, é inadmissível para quem está dentro do Palmeiras.
Entendeu? Que os outros não entendam o que é, eu respeito e tudo bem. Só quem passa por isso, quem sente, é quem vive esse Palmeiras e Corinthians, né? Então, dentro disso, ontem era dia para estar o capitão, que saiu do campo, não é responsabilidade dele, mas ele é o capitão. Se ele é o capitão para levantar a taça, ele é o capitão para sentar do lado do treinador, e o Everton tem que ter personalidade para sentar ao lado do treinador e dar uma explicação. Não interessa o campeonato, pode ser bolinha de gude, pode ser um campeonato que não vale nada, como não vale, ou vale 50 milhões no final, 45, que vai valer, de fato são os clássicos. O Palmeiras vai ser líder no geral, o Palmeiras vai ganhar do Mirassol. Isso a gente já sabe, é um time bom, bem treinado, que não é diferente. Passa, inclusive, pelas trocas e o segundo gol me preocupa ainda menos. Me preocupa mais é o primeiro gol. Entende? É a forma como o Palmeiras toma um gol num jogo em que está controlado, mas não mata. 2-0 é um ótimo resultado, sem dúvida nenhuma, não é resultado perigoso, você precisa ter o controle do jogo. E o Palmeiras abdica do jogo, sabe? Começou um olezinho. Cara, eu juro pra vocês, no próximo Palmeiras e Corinthians, eu vou fazer um react das minhas expressões. Porque falar depois dá a impressão que a gente está utilizando, né, o que aconteceu. Não, falar depois, parece que você está utilizando o que aconteceu para ganhar ponto. Dane-se, não é nada disso. Cara, quando o Palmeiras fez 2-0, 10 minutos depois, eu começo a perceber um preciosismo a mais, um passe a mais, um calcanhar a mais, eu falei, vai dar M. Eu não poderia prever o que aconteceu, obviamente. Ninguém poderia prever, certo? Mas me parece que esse modo soberbo precisa ser reajustado pela comissão técnica. Esse modo de que você não consegue matar um jogo é o mesmo modo que te faz tremer quando você vai bater pênalti. E isso está entrando para o campo. E aí a responsabilidade é do Abel e da direção. É responsabilidade do seu Anderson Barros. E mais ainda, o Palmeiras está de folga hoje e amanhã. Você entende como isso soa para quem está vendo o jogo, para quem foi até Barueri, que é um inferno chegar lá, num dia em que caiu o mundo, dilúvio. Isso soa um desdém, isso soa para o externo. Para o externo, soa uma coisa assim, só mais um jogo, empatamos e tudo bem. Então tem coisas que você precisa mostrar que são diferentes. Eu tenho como informação que a Viola vai cantar. Vai cantar. Já cantou no vestiário ontem. Entendeu? Já cantou. Mas vai cantar mais. Mas só que você tem que mostrar isso. Então, esse comportamento blasé, esse comportamento... tá acabando, 2-0. Olha o Corinthians, o treinador acabou de chegar. 3 estreias durante o jogo. Foram 3 ou foram 2? Mateuzinho e Pedro Henrique, mais alguma? Não. Sim, 2 estreias durante o jogo. Como um time pode ganhar do Palmeiras, deste Palmeiras, tendo um trabalho tão incipiente no início? Né? Jogadores que não haviam Sim, jogado. sabe, você começa a pôr em campo e o diagnóstico é muito claro. O Palmeiras largou o jogo. Outra coisa que é fundamental. Quando o Palmeiras... Ontem só não tinha o Veiga e o Mike. Vamos dizer, 2 caras. Tá muito claro que o Palmeiras precisa melhorar o nível do elenco. Tá muito claro. Porque nessas horas, se você tira o Hendrick e põe um outro cara que possa fazer a diferença, você mantém o nível do jogo. Então, tirando a questão da anímica, que parece para mim fundamental, né, você precisa olhar para esse elenco, porque você vai ter pênalti para disputar durante a temporada, o Palmeiras vai estar brigando, estar brigando é igual atendente, vai buscar títulos importantes, eu não tenho dúvida disso. Olha o padrão do time até os 80 minutos. É um padrão excelente, é um padrão bom. É um padrão que joga, que dificilmente perde. O Palmeiras está invicto a 12 jogos. São questões que estão envolvidas diante de uma desconexão de quem não sabe o que é um Palmeiras e Corinthians, cara. Eu não sei qual que é a nossa ordem. Pra mim. Eu peço desculpas. Não sei se a gente tem por personagem ou por... Você tentou fazer por time e eu não falei do Corinthians, depois vou falar.
Mas isso que o Massini falou, para quem estava assistindo o jogo lá, é muito evidente, porque tem, claro, um relaxamento, para não falar soberba do Palmeiras, é verdade. É o seguinte, não teve nada de mérito de ninguém. Cara, foi largura, acontece, coisa do futebol, largura. Não falou. O resultado do jogo era 3-4-0 pro Palmeiras. O Palmeiras ganhou, jogou fácil, jogou sozinho. Não se iluda, corintiano, com isso aí. Não aconteceu nada. Sabe pra mim o que aconteceu? O jogo tava fácil. É tanta coisa negativa, Flávio, nos últimos anos, que qualquer coisa desse aí contra o rival é alegria, pô. É isso que eu tô falando, né? Pega como uma coisa útil. Mas o Palmeiras... O emocional é legal, vai dar pra trabalhar mais em paz. Eu tô olhando assim, ó. O Palmeiras tava ganhando o jogo facilmente. Aí sai o jogador do Corinthians. Sai o goleiro. É natural que você dá uma relaxada. Você fala... Eu já achei que o Piquerez ia meter a bola. Era o Piquerez e quem que tava no lance. O Gustavo Henrique foi pro gol e essa falta já vai ser 3. Mas assim, 3-1. foi, sabe, você relaxa. É natural, é humano que isso aconteça. O Corinthians faz um gol e vai pro... Não, mas não tem mérito nenhum. Aí você já começa com as tuas loucuras. Mérito tem, pô. O time fez 2-1, foi pra cima pra tentar um empate. Mérito tem. Mas não é largura. O Corinthians planejou isso. Não é que planejou, Flávio, mas mérito tem. Você tá perdendo de 2-0 pro Palmeiras, que é um time muito melhor, e você empata 2-2 no último minuto, mérito tem. Você pode dizer que não jogou bem, mas mérito tem. Mais desmerecimento, mais relaxo do outro do que... O Corinthians fez o normal, foi pra frente. Mas não teve nada, não teve estratégia, não teve nada. Foi uma coisa aleatória que aconteceu e ótimo, tem que aproveitar aí sim. Aproveitar pro lado pra levantar a moral do time. Bom pro treinador que tá chegando. Claro, ele 3 jogos. Eu não sei se ele é bom, mas ele é largo. 3 jogos. Ele tá conseguindo coisa diferente. Agora, não vai brigar por título nenhum, é muito inferior ao Palmeiras, não vai nem se classificar nesse campeonato, muito provavelmente. Talvez se classifique, mas também não vai muito longe. Enfim, nada demais, não aconteceu nada. Nada, não. Nossa, o Corinthians apareceu. Nada. Foi um jogo que não retratou o que foi o jogo. Esse é o ponto. Tá, mas nada demais, não. Eu concordo com você. Não retratou o que foi o jogo. Mas aconteceu algo muito demais. Foi um empate heróico no final. Empate heróico já não, né? Mas foi, Flávio. Do jeito que foi. Com o Gustavo Henrique no gol, quase levando um frango. Ranieri salva na linha. Tá bom. Heróico foi. São as coisas do futebol. Mas não aconteceu nada que mude qualquer coisa com relação ao Palmeiras e Corinthians. A não ser o Corinthians vai ficar talvez com um pouquinho mais de moral, se já não tomar porrada no próximo jogo, porque o time do Corinthians é fraco, continua sendo fraco, continua sendo um time ruim. Ontem à noite jogou Água Santa e... 2-1 ganhou a Água Santa. Água Santa ganhou. Então deu um pouquinho mais... o resultado bom pro Corinthians, porque o Corinthians está a 4 pontos do segundo colocado do grupo, que é o Mirassol, e a 5 do Bragantino. Esse grupo envolvia o São Paulo. São Paulo é que podia perder. Não, São Paulo é outro. Lugar. São Paulo é outro. Dependendo hoje. O Inter de Limeira. Hoje, se o São Bernardo ganhar hoje... Então, se ele ganhasse... Mas o São Paulo tem um jogo a menos. Se o São Bernardo ganhar hoje... Se o Inter ganhasse, ele passaria, ele deixaria o Corinthians numa situação muito pior. Sim, São Paulo o grupo é Novo Horizontino e São Bernardo. Se o São Bernardo ganhar hoje... São Paulo quer para terceiro. Terceiro lugar, tem a ver. É isso aí. Então, a chance do Corinthians de se classificar é muito pequena. O time é ruim, é fraco. Você vê como é que o Campeonato Paulista, hoje o São Bernardo, se ganhar do Santo André, o São Paulo está com uma campanha boa, corre risco de não classificar ganhando os seus jogos. Porque o grupo do São Paulo está ganhando todo mundo. Sim, que o São Paulo tem um jogo a menos, né? Então, se ele, por enquanto, mesmo se perder, ele consegue. Consegue, só que ele ainda tem um clássico. Tem um clássico Palmeiras. E a Portuguesa, com 7 pontos, estaria classificada. E tem time com 14 que não estaria, com o dobro. Esse campeonato é uma piada, né? Ele é ridículo. Não, mas é quando assim, o arbitral... Agora, eu tô vendo aqui que o Yuri Alberto teve uma fissura na costela. Sim. Ou seja, tá fora da reta final do Campeonato Paulista. E uma que saiu agora, o Gustavo Gomes fraturou um dedo do pé também. Não, foi uma carnificina, nossa senhora. E o Gustavo Gomes foi com o conterrâneo dele, né? Com a Romero. Agora, o Vamp, ainda... parece que teve algum problema também. No quadril. No quadril, vai ver, ainda vai ir. 3. Ainda pensando no jogo, tá? Que a gente vai falar dessa ausência do Yuri Alberto, que nuvem negra também do moleque. Ele tá mal. Se o jogo tivesse ocorrido normal, era um jogo que seria esquecido na semana que vem. Se o jogo tivesse terminado 2-3-0, até 4-0 pro Palmeiras, que era o que era para acontecer, porque foi um atropelo, assim. O futebol, ele permite essas coisas, né? Porque aí hoje muita gente vai contestar o Abel. O Palmeiras atropelou o Corinthians. O Palmeiras foi muito superior ao Corinthians. É só você ver a coletiva do Abel, a frustração
por os 3 minutos finais. Só que o futebol permite essas coisas malucas. E se fosse um jogo eliminatório, por exemplo, ia para os pênaltis. Um jogo que o Palmeiras foi muito superior. Assim, um jogo que o Palmeiras poderia ter goleado o Corinthians. E não goleou. Aí no final, toda a coisa, né? O gol do Corinthians, até aí o gol do Yuri Alberto, tudo normal. E começam as coisas épicas, né? A expulsão do Cássio. Aí vai o Gustavo Henrique pro gol. Aí o Yuri Alberto machuca no lance da falta. Sai o gol. Corinthians com 9 no momento que... Aí a bola passa por debaixo do... O Ranieri estava na linha. O Gustavo Henrique tomou um frango, coitado. Ele nem é goleiro, né? O Ranieri salva. Então, o jogo ganhou esses contornos, né? Eu acho que muitas vezes a gente menospreza e provavelmente, se falar de novo, não vão entender, alguém vai reclamar, vai xingar. A gente menospreza o acaso no futebol. A gente tenta encontrar explicação para tudo. O acaso está muito presente, principalmente quando é um jogo só. E ontem era um jogo de 90 minutos. Eu não vou mudar a opinião de análise do jogo, porque o Corinthians empatou no fim e dizer, não, o Corinthians igualou o jogo. Não igualou nada, ele foi atropelado pelo Palmeiras. Foi um jogo que era mais fácil ser 4-0 pro Palmeiras do que 2-2. Só que o futebol tem o acaso, às vezes. Isso é uma eliminatória. E, claro, o Abel tem muita moral lá, mas se fosse um outro técnico, um novo, o Abel tivesse saído ano passado, tivesse um outro cara, se fosse uma eliminatória, eram capazes de querer mandar o cara embora, assim, por causa do acaso. Então, é legal, e o acaso o futebol ele é legal e as pessoas gostam e se empolgam porque permite esse tipo de coisa. Esse jogo, ele está sendo comentado hoje, vai ser lembrado porque foi um jogo maluco, que aconteceram coisas que ninguém esperava. Se todos os jogos fossem como todo mundo espera, não ia ter graça. Então, isso é legal, isso dá graça ao futebol. Mas uma coisa é separada, outra coisa é ficar caçando, o Abel fez isso, não sei o que. Cara, foi um total acaso. O Palmeiras foi muito superior ao Corinthians, mas o futebol permite isso e ótimo que permita, porque traz jogos que as pessoas não vão esquecer. Pronto. O Bruno jogou na tua cara. Pronto. Mais do que você hoje. Imagina. Não, vou dizer por quê. Imagina. Nos minutos finais, quando empatou 2-2, o boca de égua aí... Tava esculhambando o Corinthians. Porque eu não sei o quê, não tem chance de virar. Virou? Aí eu torci. Virou? Quando fez o segundo gol, eu falei, meu Deus, vai acontecer. Cara, não... Salve, salve, nação palestina. Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal Porco News, seu canal de notícias diárias do Verdão. Pessoal, trazendo mais notícias do Palmeiras pra vocês. Dessa vez, com relação aí a prejuízo e lucro. Lucro que o Palmeiras teve aí no derby mesmo, o Palmeiras no final entregando o jogo, né, 2-2, que acabou o clássico. O Palmeiras conseguiu sair com uma boa notícia com relação à Arena Barueri, com relação ao público. É isso que vamos conferir aqui agora nesse vídeo. Então tá na tela aí pra vocês sem enrolação a notícia do nosso palestra. Após prejuízo contra o Ituano, o Palmeiras se recupera financeiramente em derby. A partida do último domingo entre Palmeiras e Corinthians registrou o maior público da história da Arena Barueri, com 29.647 torcedores. Após ter uma renda de apenas 34 mil na partida contra o Ituano no dia 8 de fevereiro, o Verdão registrou uma renda líquida de 1 milhão de reais no derby, sendo 1.557 mil de receitas e 500 mil de despesas. É isso aí, pessoal. Apesar de boa, a renda líquida registrada na partida do último domingo pelo Campeonato Paulista foi menor do que a média registrada pelo Alviverde na temporada 2023. No ano passado, considerando os confrontos realizados no Allianz Parque, Morumbi e no estádio da Grande São Paulo, o Palmeiras registrou uma renda líquida média no valor de 1,7 milhão. Para que os jogos pudessem ocorrer no estádio, a Crefipar, empresa responsável pela gestão da Arena Barueri, teve de atrasar as obras para troca do gramado, que começariam nos próximos dias. O local, que hoje tem grama natural, passará a ter grama sintética. A reforma estava prevista para os primeiros meses deste ano, justamente porque não havia perspectiva de que o Alviverde precisasse atuar tão cedo em Barueri. A gestão da Arena Barueri não cobrou aluguel do Palmeiras nem qualquer despesa oriunda do estádio, iluminação e obras para melhoria do gramado, entre outras. O Verdão voltará a atuar em Barueri no próximo sábado contra o Mirassol, enquanto aguarda o fim das obras no Allianz Parque. A WTO, responsável pela gestão do estádio, segue realizando a troca do composto termoplástico pelo material orgânico de cortiça. Então é isso aí, né, pessoal? O Palmeiras se recuperando financeiramente aí, com relação à bilheteria, né, pessoal? Lá na Arena Barueri, público excelente no clássico, né, no derby, mas óbvio, é o derby, né? É um jogo diferente, é um jogo normal contra um Ituano, contra um Santo André,
contra os times mais menores, né, do Campeonato Paulista, a renda tende a ser bem baixa mesmo na Arena Barueri, né, pessoal? O Palmeiras tem que realmente voltar a jogar no Allianz Parque mesmo, onde é a casa do Verdão, todo mundo já está acostumado, todo mundo já sabe como que funciona, então é isso aí. Mas deixa a sua opinião aqui no campo dos comentários, o que você achou do jogo contra o Corinthians, qual que foi a sua opinião aí com relação à torcida lá na Arena Barueri, você acha que representou, deu certo? Deixe sua opinião aqui no campo dos comentários. Beleza, pessoal? Bom, então é isso aí. Se curtiu o vídeo, não esquece de deixar o like para fortalecer o canal. O seu like é muito importante, ajuda demais, beleza? Então dá essa moral aí. Se você for novo por aqui, eu te convido a se inscrever e ativa também o sininho das notificações para você estar sempre recebendo os vídeos novos aqui do canal e estar sempre por dentro de tudo que acontece com o Verdão todos os dias. Beleza? Bom, então é isso aí. Agora eu vou ficando por aqui. Um grande abraço, até o próximo vídeo e eu fui!